Tudo bem com você? Um jornalista importante da Rede Globo, desse conglomerado poderoso de comunicação, se derreteu para Lula e fez elogios rasgados ao atual presidente da República. Esse jornalista é considerado por muita gente uma espécie de ventríloco dos bilionários irmãos Marinho. É uma espécie de porta-voz-mó dos irmãos Marinho. Fique até o final desse pequeno vídeo que a gente vai falar sobre os elogios que esse jornalista fez e falar quem é esse porta-voz dos irmãos Marinho para você aqui agora, trabalhador, trabalhadora, juventude brasileira. Antes, eu quero te pedir, escreva teu comentário aqui, é muito importante, e depois, se você achar de bem, pega o link desse vídeo e compartilha nas tuas redes sociais. Por quê, Gilbert? Porque esse canal é um dos espaços da classe trabalhadora do Brasil. Essa é uma razão importante. É só você pegar o histórico desse canal, que vem há mais de 4 anos, diariamente, defender os interesses do povo, da classe trabalhadora brasileira. Por isso, apoie a gente. Eu vou colocar aqui na tela a chave Pix do canal. Para falar desse porta-voz, que eu vou dar o nome já já, desse ventríloco dos bilionários irmãos Marinho, é interessante te situar, pelo menos te lembrar, trabalhador, trabalhadora, juventude brasileira, de onde esse cara trabalha e a importância desse conglomerado de comunicação dentro do Brasil. Esses 3 irmãos Marinho herdaram um conglomerado poderoso de comunicação, que inclusive já foi chamado de 4º poder no Brasil, de tão poderoso que é. Esse conglomerado, que reúne aí empresas, sites na internet, televisão fechada de quase todo tipo de programação, a TV de notícias fechada, a Globo News, a TV Globo aberta, rádio CBN, Rádio Globo, jornal escrito, que é o Jornal Globo, que é anterior, ele é de 1925, o Jornal Extra, que foi comprado, o Jornal Valor Econômico, para citar alguns veículos dentro desse grupo. Nós estamos chamando aqui de conglomerado de comunicação. Esse conglomerado poderoso, repito, que já foi chamado até de 4º poder no Brasil, ele foi sendo fortalecido a partir da ditadura militar. O jornal o Globo, do Roberto Marinho, pai desses 3 caras, apoiou o golpe de 64 e apoiou toda a ditadura. Em 65, como nós já falamos aqui no canal, foi criada a Rede Globo, e a partir daí não parou mais de crescer. Então, esse conglomerado, ele se fortaleceu também com o golpe de 64 e com a ditadura militar. Recentemente, esse conglomerado desses 3 irmãos Marinho, filhos do Roberto Marinho, fez uma campanha, esteve à frente de uma campanha fortíssima, poderosíssima, para destruir o PT e para destruir Luiz Inácio Lula da Silva. A Globo e esse conglomerado todo, repito, é considerado também uma espécie de patrocinador do golpe que derrubou a Dilma Rousseff em 2016, que perseguiu e ajudou a prender o Lula, impedindo-o de disputar as eleições de 2018. Portanto, a Globo e suas empresas ao redor é parte do golpe que levou ao Palácio do Planalto a extrema-direita com o Bolsonaro. A Rede Globo, as empresas que compõem esse conglomerado, são profundamente defensores do neoliberalismo. Políticas neoliberais que ferraram com o povo brasileiro nos últimos 30 anos. Por isso mesmo, a Rede Globo apoiou o Collor de Mello,
a Rede Globo apoiou o FHC, o Temer e agora o Bolsonaro. Eu disse isso com qual objetivo? Para colocar você, trabalhador, mais ainda por dentro do que significa esses irmãos Marinho e as suas empresas dentro do cenário social, político, cultural do Brasil. É importante a gente entender o que significa a Globo para nós, trabalhadores e trabalhadoras. O Merval Pereira, o grande porta-voz dos bilionários irmãos Marinho, rasgou elogios ao Lula. Por quê? Ele disse que Lula agiu como um verdadeiro estadista ao largar o seu descanso, interromper o seu descanso e viajar para o litoral norte de São Paulo para acompanhar de perto a tragédia e sinalizar, mostrar, falar para as pessoas ali, inclusive autoridades, o Tarcísio de Freitas, do Republicano de São Paulo, que é governador, e o prefeito do PSDB de São Sebastião. Lula disse que vai colocar e colocou o governo para liberar verbas, para pensar no Minha Casa Minha Vida para as pessoas que perderam as casas e para ajudar de pronto ali as famílias que estão sofrendo porque perderam quase tudo ou tudo com os deslizamentos lá em São Sebastião e em todo o litoral norte de São Paulo. O Merval Pereira elogiou o Lula por isso. É claro que é elogiável, mas eu faço isso, a esquerda faz isso, a sociedade faz isso, a classe trabalhadora faz isso. A gente não vê todo momento, a todo dia, a toda hora. É muito difícil a gente ver o Merval, grande apoiador do Moro, fez de tudo para que o Moro saísse candidato forte à presidência da República, não conseguiram. O Merval sempre bateu no PT, sempre bateu no governo, sempre bateu nos governos da esquerda, Lula, Dilma, sempre bateu na esquerda brasileira. E com muita força. E agora vem rasgar elogios a Lula, porque Lula interrompeu o seu descanso e foi fazer o que ele tem que fazer, a obrigação do Lula. Se o Bolsonaro não fez, porque o Bolsonaro não tem interesse nenhum pelo povo brasileiro, pelo país, a não ser nele mesmo e nos filhos dele. Lula não. Lula interrompeu o descanso dele para ir a São Paulo, para atender as famílias, porque Lula tem compromisso real e concreto com esse povo. Então está aí o ventríloco, o porta-voz dos bilionários irmãos Marinho, rasgando elogios a Luiz Inácio Lula da Silva. Claro que esses elogios vêm numa esteira que não tem como não elogiar. Até caras como o Merval Pereira é obrigado a elogiar. Por quê? Primeiro, porque Lula pegou um país devastado. Não tem um único setor que esse país não foi devastado por Bolsonaro, pela extrema-direita. Então a situação chegou no limite até para os ricos. A democracia arrasada, o sistema judiciário, ninguém acredita no Brasil lá fora. Então é um cenário de terra arrasada que qualquer coisa feita ali vai sair o elogio do Merval Pereira. Segunda coisa, Lula pegou 45 dias do governo dele, os primeiros 45 dias do governo dele, e fez. Não é o Gilbert que está falando isso. Todo mundo está falando isso. Fez muito mais do que o Temer, o usurpador, traidor, vampirão, fez em 2 anos e muito mais do que o miliciano Bolsonaro fez em 4 anos. É nessa esteira, é nesse cenário onde o Lula está sendo aplaudido por quase todo mundo, crescendo nas pesquisas. Acabou de sair a pesquisa Quest, elogiando, onde o povo disse que o Lula acertou
por exemplo, do comportamento do Lula como presidente. O Lula acertou ao criticar os juros altos do Banco Central. Então, é um cenário onde o Merval ficaria muito isolado. Por isso, resolveu também elogiar. Elogiar. Mas o Merval, você trabalhador, trabalhadora, juventude, conhece. Eu também conheço. Conheço muito bem esse porta-voz dos bilionários irmãos Marinho. E se é porta-voz dos irmãos Marinho, ele é também um porta-voz dos super ricos, da Faria Lima. Muitos deles não têm nenhum compromisso com a democracia, com a justiça, com o povo, com nada. Só querem ganhar dinheiro em cima de dinheiro. É tanto que apoiaram o Bolsonaro. É tanto que apoiaram o Bolsonaro. Muitos querem ver Lula pelas costas. Quando Lula fala em aumento real do salário mínimo, esses caras querem ver Lula pelas costas. Quando Lula fala que vai acabar com o garimpo ilegal, esses caras querem ver Lula pelas costas. Quando Lula fala que o trabalhador e a trabalhadora precisa ter dignidade, com descanso semanal remunerado, com férias remuneradas, com aposentadoria decente, com salário na carteira, no contrato, aquela carteira azul, não a verde e amarela, muita gente desse grupo super rico, apoiado pela Rede Globo, onde o Merval é porta-voz, vira as costas para o Lula. Então, o Merval ele tem um lugar, que é o lugar de defender os neoliberais do Brasil. Dos interesses, inclusive imperialista, quando ele defendeu o Moro. Por muito tempo ele defendeu o Moro. Esse é o Merval Pereira, o ventríloco, o porta-voz dos super ricos, mas que se rendeu, que se derreteu para Lula, porque Lula está trabalhando muito, mas muito. E o elogio, repito, do Merval, não é só para essa ida do Lula lá, porque ele viu que tinha que elogiar, porque o Lula realmente está fazendo um ótimo início de governo, com todas as dificuldades que passou. Venceu o terceiro turno no 8 de janeiro, com a tentativa de golpe. Teve que correr atrás de dinheiro para começar a governar. Ajudou a eleger o Pacheco e o Lira no Congresso Nacional, Senado e Câmara. Então, o cara começou muito bem. Aí o Merval, para não ficar isolado, vem fazer elogios. Por isso que a gente tem que ser crítico, ver de onde está vindo esses elogios, quem é esse cara, o que ele representa. Por isso que eu trouxe aqui, para você, trabalhador, essa reflexão. Escreva seu comentário, se inscreva no canal, se puder, torne-se membro e espalhe, compartilhe. É importante para a nossa luta. Obrigado de coração. Até o próximo vídeo.